O que me chamou assim uma curiosidade é que a gente vê que hoje em dia o papel da mulher na sociedade, ela vem ganhando cada vez mais protagonismo, né? A gente imaginar há mais ou menos, vamos lá, 40 anos atrás, certas profissões que eram ocupadas na sua grande maioria por homens, né? Nunca se imaginaria, por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade da cidade aqui. Nós temos o Porto, onde as funções ali desempenhadas, sua grande maioria, há 40, 50 anos atrás, eram totalmente por homens, né? Masculinas. Cargos, exatamente. Trabalhos definidos por gênero. Pelo gênero masculino, exatamente. Né? Sem dar oportunidade. E hoje a gente vê aí a mulher no transporte, logística, caminhão, operando máquinas pesadas, empilhadeiras, portainers, na praticagem, né, ajudando a manobrar os navios, a parte de amarração em todos os lugares. Sim, hoje é possível ver em todos os cargos, hoje, todas as funções, principalmente. Desempenhando com muita maestria, zelo, né, que já é da personalidade da mulher, já tem isso dentro da sua personalidade. E temos um exemplo aqui na política. Eu acompanho o seu trabalho, vejo que você está sempre em algumas áreas, estimulando o aeroesporte, a parte da ecologia. Teve uma ação aqui no Orquidário, foi bem legal também, eu comecei a estimular o plantio de árvores, né? Isso. E o que mais me chama a atenção é que no Brasil tem essa cultura do vice, tem um papel meio que coadjuvante e não de protagonista, junto com o número 1, né? No seu caso, o prefeito. E é muito engraçado porque as pessoas às vezes não consideram, mas quando você vota no prefeito, você está reelegendo o vice também, ele tem a mesma responsabilidade, isso ao meu ver, que é igual. Né? E então eu queria que você falasse mais desse trabalho da importância feminina na parte de gestão pública, né? Sim, assim, ó. O que te faz realmente sair do zero? Essa sua pergunta é uma excelente provocação, assim, porque é bem isso mesmo. Quando a gente assumiu, e no nosso dia de posse, eu tive a oportunidade também, junto com o prefeito, de fazer um pequeno discurso. E uma das coisas em que eu fiz questão de falar, porque é de verdade o que eu acredito e o que eu defendo, quando a gente estimula as mulheres a estarem nos lugares, a gente não quer estimular aquela competição para dizer quem é melhor, o homem ou a mulher. Não é essa a linha de raciocínio que tem que ser seguida. A gente tem que estimular para que a gente possa, como sociedade, educar as pessoas para que os dois andem lado a lado. Essa é o nosso desejo maior, e eu acho que o nosso trabalho tem que ser incansável nessa linha de pensamento. Hoje existe uma desigualdade que a gente sabe que é cultural, que há muitos anos vem tendo esse prejuízo, mas que, como você falou, com um estímulo e com um incentivo, hoje a gente já pode observar muito mais mulheres ocupando cargos que antigamente isso não existia. Posso dizer assim que lá no executivo, por exemplo, na prefeitura, já ia completar quase 30 anos sem uma mulher no executivo, num cargo, né? Nossa última mulher que ocupou, nós tivemos a Thelma como prefeita, e na sequência nós tivemos a Elisa Alencar, que foi vice-prefeita do então prefeito Beto Mansur. Depois disso, nenhuma mulher havia ocupado um cargo no executivo. Então, isso são fatos, e não estou dizendo porque eu estou lá, mas tem uma simbologia forte, você ter mulheres participando do executivo. Né? E fazer com que homens percebam que homens têm uma visão, mulheres têm um outro olhar sobre o mesmo assunto, mas que podem se completar, mas que um pode contribuir para o olhar do outro. É essa que a gente tem que trabalhar para que a humanidade entenda isso. Então, a gente não pode fazer nenhum movimento no sentido de competir. Nós temos que fazer um movimento no sentido de andar juntos. Acho que essa é a principal definição que norteia o nosso trabalho. Mas como a gente sabe que nos dias de hoje ainda existe uma defasagem, a gente precisa trabalhar muito e falar da mulher para que dê condição a ela. Por exemplo, quando se abre um curso para trabalhar na construção civil, né? Que essencialmente uma área masculina, mas que a gente sabe que tem mulheres que trabalham e são extremamente caprichosas, que são extremamente cuidadosas com o material que está sendo trabalhado, e por que não isso aconteça, né? Então, acho que o nosso trabalho enquanto poder público é instruir, dar formação, dar instrução e abrir oportunidades. A partir daí, a mulher vai ter a opção de decidir o que ela quer fazer.
Se ela gosta da construção civil, ótimo, vai trabalhar. Se ela gosta de uma área que leve mais para as artes manuais, ótimo também, e ela vai seguir aquilo que ela entende como ser um dom dela, né? Mas o importante, enquanto poder público, é você dar oportunidade às pessoas. E nessa mesma linha, a gente dá oportunidade para homens e para as mulheres. Só que hoje, falar do empoderamento feminino é um trabalho que eu defino como um trabalho de rede, né? Porque quando você fala, você estimula outras mulheres a participar. Porque muitas não participam, às vezes, por falta de um incentivo, por falta de assim, encorajá-las aí. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, o que eu posso fazer sempre, o que eu posso fazer todos os dias, que naquele momento eu possa estimular uma mulher a dar um passo adiante. Eu acho que essa é o nosso principal olhar para essa lance. Questão, exatamente, né? É bem legal. A Ruth Guzmão, jornalista, esteve aqui com a gente, ela usou uma expressão que eu acho que é perfeitamente sororidade, né? Acho que isso aí é o adjetivo mais, acho que exato, e ela foi muito feliz na colocação dela quando ela disse, né, que essa questão, que ela acredita muito nisso, né? E realmente eu compartilho essa ideia. Eu acho que eu não acho que alguma coisa que de repente a mulher se dispõe a querer fazer, um cargo, profissão, seja ela ocupada por um homem, que ela não vai conseguir fazer. Uma das coisas que a gente vem combatendo muito e falando muito também é do combate à violência doméstica, no combate à agressão, né? E como é que a gente forma uma rede de proteção a mulheres vítimas de violência. E uma das nossas grandes preocupações é que muitas mulheres não denunciam seus companheiros que machucam, que violentam elas, porque elas sabem que muitas dependem financeiramente deles, muitas não tomam uma atitude em proteção aos filhos. Então, há uma série de condutas que são observadas e que essa pandemia também serviu para escancarar esse problema social. Sim. E que muitas não conseguem ter uma reação por falta de um acolhimento, ou por falta de uma segurança. Então, essa também é uma questão importante ser discutida e ser muito falada, porque a partir do momento que você consegue salvar uma mulher de uma situação dessa, de uma agressão, de uma humilhação que elas passam, e de encorajá-la a fazer uma denúncia, a receber uma medida protetiva para que o companheiro não se aproxime mais dela, a gente está começando a dar dignidade para essa família. E mais importante de tudo, né, que eu gosto muito, é um tema que eu sou muito encantada e muito apaixonada pelo aquilo que eu faço. A gente fala da questão da mulher, mas a gente sabe que quando a gente cuida da mulher, a gente está cuidando da família, né? 90% das casas, a mulher é quem gerencia todo o processo familiar. Então, quando a gente dá esse acolhimento e essa proteção, cuidando da mulher, a casa está bem cuidada, os filhos estão bem cuidados, bem assistidos, né? Nesse sentido que a gente fala. Mas eu acho que também o papel do homem ele tem que ser participativo na questão de dividir as tarefas e ajudar. Cada vez mais, exatamente. Você transforma seres mais saudáveis, né? A gente vê algumas falas importantes que estão acontecendo hoje, no sentido de que a casa, uma frase que eu costumo escutar, e eu concordo, assim, a casa não é da mulher e o homem ajuda, a casa é dos dois. Então, se tem tarefas, as tarefas são divididas. Sim, então, infelizmente, em muitas casas acontecem, né? O marido não está quebrando o galho da mulher e ajudando a cuidar das crianças, os filhos são dos dois. Então, as tarefas precisam ser compartilhadas, né? Porque hoje muitas mulheres, assim como os homens, saem para trazer o sustento para casa. Então, tudo precisa ser compartilhado. Exato. Mas, como eu falei, é um problema cultural que a gente vem ao longo de muitos anos. Mas já está na hora da gente começar a plantar algumas sementinhas agora, para que essa realidade, ao longo dos anos, comece a ser transformada. Ser mudada, exatamente. Porque você falou essa questão da violência doméstica. Acho que teve um adendo agora na Lei Maria da Penha, ao qual, se o vizinho escutar, e se ele não chama o socorro, ele está sendo conivente, né? E realmente isso eu acho que é o dispositivo mais correto. Exatamente, né? Porque o cara está ouvindo a pessoa sendo... você não vai se meter aqui. Mas você está sendo conivente, então. Você está calado, você está velando ali o negócio, não falo nada, então eu estou deixando a moça não tenho apanhar. nada a ver com isso, eu não vou me meter. Não, você está sendo conivente, né? Tá
Está sendo agressor tanto quanto, né? É uma omissão. A gente não sabe se numa agressão socorro, a pessoa está correndo perigo de vida. Exatamente. Né? Você não sabe ali, se você se calar aquilo de ali... De fato, é uma situação muito delicada. Né? Eu entendo que é uma situação delicada, mas a gente precisa se educar, e aí todos nós, né, precisa se educar para enxergar isso com outros olhos. A denúncia você pode fazer anonimamente, você falar, se o cara vai perguntar sobre você inventa um nome qualquer, você não quiser se expor, mas você já deu o teu... Ó, tá tendo um problema aqui, tem criança lá. Sim, Por favor, vem aqui ver as autoridades competentes para cuidar daquilo ali. Sim. Enfim, mas esperamos que isso aí a gente consiga diminuir essa estatística. Na verdade, quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais assim veículos como esse aqui abrem espaço para a gente falar, a gente vai plantando sementes e as pessoas vão escutando e a gente vai repetindo quantas vezes for necessário, até que o assunto entre e as pessoas passam a se sensibilizar por isso, né? Muito mais. Muito bacana.